nosso Salvador. Jesus, toda a honra, toda a glória sejam dadas a Ti. Pai, obrigado pela oportunidade que temos de falar das verdades eternas, de abrir as Sagradas Escrituras e aprender mais a respeito de Ti, de Jesus e do Teu Santo Espírito. Espírito Santo, por gentileza, nos conduz em toda a verdade e uma vez mais ilumina os olhos do nosso entendimento, abre os olhos do nosso entendimento para que possamos compreender as Sagradas Escrituras com exatidão, com precisão. Em nome de Jesus é o que te pedimos. Amém, amém. Eu saúdo a amada igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Você recebe essa graça e essa paz? Amém. Por gentileza, pode se assentar, fique bastante à vontade no nosso meio. O pastor Ivo e a pastora Andréia, eles estão ausentes nessa noite, na verdade, em todo domingo, né? Pela manhã eles também não estavam aqui. Eles foram até Cianorte. Há pouco menos de um ano foi fundada uma igreja aba ali em Cianorte, e o pastor Arthur e a pastora Juliana, que congregavam aqui conosco em Maringá, assumiram essa igreja. Então o pastor Ivo e a pastora Andréia hoje foram dar cobertura lá em Cianorte à família do pastor Arthur, a igreja que está lá. Então, por isso, a ausência deles. Amém? Essa noite eu gostaria de compartilhar com vocês um pequeno devocional com um tema que tem como título a centralidade de Cristo, ou a centralidade de Jesus Cristo de Nazaré. Algumas semanas atrás, o pastor Mauro, ele esteve aqui pregando, ministrando uma mensagem, onde ele nos ensinou como que nós enxergamos, como nós vemos Jesus através do Antigo Testamento e através do Novo Testamento. Como nós conseguimos ver Jesus em cada livro, em cada capítulo, em cada versículo da Bíblia Sagrada. Nós, como igreja, nós temos uma regra de prática e de fé, que é única e exclusivamente a Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. E nós cremos que a Bíblia Sagrada é um livro, como nós temos dito domingo após domingo, de apenas um personagem. E esse personagem se chama Jesus Cristo. Pastor, vocês não leem então nenhum outro livro? Vocês não têm contato com nenhuma outra literatura? Claro que temos, claro que lemos. Inclusive incentivamos os irmãos da igreja a fazerem isso. O pastor Pio, como o Mauro citou aqui, que é o nosso pastor, ele escreveu vários livros e nós lemos esses livros. Porém, como regra, como prática de fé, única e exclusivamente a Bíblia Sagrada. Por gentileza, abra sua Bíblia em João, no capítulo 5, dos versos 37 a 39. O Jesus Cristo nos afirma o seguinte: o Pai que me enviou, esse mesmo é quem tem dado testemunho de mim. Vocês nunca ouviram a voz dele, nem viram a sua forma. Também não tem a palavra dele permanente em vocês, porque não creem naquele a quem ele enviou. Vocês examinam as Escrituras, porque julgam ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam a respeito de mim. O próprio Jesus Cristo afirma que as Escrituras, elas dão testemunho, elas testificam a respeito dele. Mas de quais Escrituras que Jesus estava falando nessa ocasião? Nessa ocasião, Jesus estava falando a respeito do Antigo Testamento, falando da lei, dos profetas e dos salmos. Ou seja, a lei, os profetas e os salmos, eles dão testemunho, eles falam a respeito de Jesus Cristo de Nazaré. Em Atos 10, nós também podemos ver isto. Atos 10, 37. Vocês sabem o que aconteceu em toda a Judeia, tendo começado na Galileia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Jesus andou por toda parte, fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. E nós somos testemunhas de tudo que ele fez na terra, dos judeus e em Jerusalém. Depois eles o mataram, pendurando-o no madeiro.
Mas Deus o ressuscitou no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas a testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus. Isto é, a nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos. Jesus nos mandou pregar ao povo e testemunhar que ele foi constituído por Deus como juiz de vivos e de mortos. Preste atenção no verso 43. Dele, de Jesus, a respeito de Jesus, todos os profetas dão testemunho de que por meio do seu nome, todo o que nele crê recebe a remissão dos pecados. Aleluia! Nesse texto que acabamos de ler, o apóstolo Pedro afirma que todos os profetas, sem exceção, dão testemunho a respeito de Jesus Cristo. Em Lucas 24, 44, o próprio Jesus afirma o seguinte: a seguir Jesus lhes disse, são estas as palavras que eu lhes falei, estando ainda com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que está escrito a respeito de mim, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Que afirmação linda que Jesus faz. Como dissemos, a lei, os profetas e os salmos foram escritos por causa de Jesus. O centro de toda a Bíblia é Jesus Cristo de Nazaré. Quando nós lemos a Bíblia, nós precisamos aprender a enxergar Jesus em tudo aquilo que nós vemos ali. De Gênesis a Apocalipse, a Bíblia revela quem Jesus Cristo é. Em João 1, de 1 a 4, nós vemos o apóstolo João afirmando o seguinte a respeito de Jesus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele, Jesus, o Verbo, estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. No texto que acabamos de ler, a ideia do versículo 3, que diz, todas as coisas foram feitas por ele, é no sentido de através de Jesus, através dele. O motivo, a razão pelo qual aquilo foi feito, chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Ou seja, Deus criou todas as coisas por causa de Jesus. Ele é o motivo de todas as coisas terem sido criadas. E quando nós dissemos tudo, é absolutamente tudo. Eu e você fomos criados por causa de Jesus. O motivo da nossa existência é Jesus Cristo de Nazaré. Somente Ele e nada mais. Em Colossenses, no capítulo 1, dos versos 13 a 22, o apóstolo Paulo também nos deixa um ensinamento maravilhoso. Ele, Deus, nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele, Jesus, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste, tudo está sustentado. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. Porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude. E que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra ou quer nos céus. E vocês que no passado eram estranhos e inimigos no entendimento, pelas obras más que praticavam. Agora, porém, ele os reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis
irrepreensíveis. O apóstolo Paulo nos ensina, assim como o apóstolo João, que tudo foi criado por meio dele e para ele, que ele, Jesus Cristo, é o princípio. A palavra princípio nesse texto, no grego, no original, é arche, e significa a pessoa ou coisa que começa, a primeira pessoa ou coisa numa série, o líder, aquilo pelo qual começa a ser, a origem, a causa ativa. O apóstolo Paulo também afirma no versículo 17 que em Jesus tudo subsiste. A palavra subsiste nesse texto no grego é sunistal e significa estabelecer com, colocar no mesmo lugar, juntar, unir, permanecer com, colocar alguém com outro. Ou seja, é Jesus que sustenta todas as coisas. Porém, para que ele sustente todas as coisas, é necessário que Jesus esteja no centro. Nós acabamos de ler os textos e nós pudemos perceber que Jesus, ele é o centro de toda a Bíblia, ele é o centro de todo o universo e ele sustenta todas as coisas. Mas a pergunta que eu quero deixar aqui para nós é: Jesus Cristo tem sido o centro das nossas vidas? Ele tem sido o cabeça dessa igreja local? Ele tem tido a primazia, ele tem tido a mais elevada posição, a mais autoestima nas nossas vidas? Porque se ele não tiver esse local nas nossas vidas, não tem como ele sustentar todas as coisas. Somos nós tentando sustentar, tentando ter um resultado baseado no nosso esforço, baseado na nossa capacidade. Se Jesus Cristo não ocupar o centro das nossas vidas, nós é que estamos produzindo um resultado, nós é que estamos conquistando as coisas com a força do nosso braço, e nós é que temos que sustentar tudo aquilo que temos feito. Por isso que a vida de alguns fica difícil, fica pesada, fica complicada, porque Jesus não está no centro, ele não é o centro das nossas vidas. Pastor, mas eu já sei disso. Eu sei que Jesus é o centro, que a Bíblia Sagrada fala a respeito dele e que ele tem que estar no centro. Uma coisa é nós termos esse conhecimento e a outra coisa é tratar Jesus dessa forma. É ele de fato ser o centro. E é essa provocação, é isso que eu quero deixar aqui nesse pequeno devocional. Por gentileza, abra sua Bíblia em Lucas, no capítulo 24, do verso 13 ao verso 35. Eu quero meditar um pouquinho nessa história. Naquele mesmo dia, dois discípulos, ou seja, eram pessoas que não conheciam a Jesus, ou conheciam a Jesus. Eram pessoas que conheciam Jesus, sabiam quem Jesus era, possivelmente haviam andado com Jesus, testemunharam as coisas que Jesus havia feito. Estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém. E iam conversando a respeito de tudo aquilo que havia acontecido. O que é que havia acontecido? Jesus havia morrido e ele havia ressuscitado. E esses discípulos estavam indo até Emaús, eles saíram de Jerusalém, estavam indo até Emaús, conversando sobre essas coisas. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Porém, os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Então, ele lhes perguntou: o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam entristecidos. Eles estavam caminhando, Jesus se aproxima deles, eles não conseguem reconhecer Jesus. E Jesus: e aí, sobre o que vocês estão conversando? E aí então, eles param, olham para Jesus entristecidos, frustrados.
Eles estavam tristes, estavam frustrados com aquilo que havia acontecido. Será que porém, chamado Cleopas, respondeu: será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá, nesses últimos dias? E Jesus ainda pergunta: do que se trata? O que aconteceu em Jerusalém? E eles explicaram. Aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Preste atenção agora no verso 21. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Vamos parar aqui um instante. Nós esperávamos que ele, Jesus, fosse quem havia de redimir Israel. Olhe a mentalidade desses discípulos. Olhe a forma deles pensarem. Nós esperávamos, nós achávamos, nós ansiávamos que Jesus, ele viria para redimir Israel. Ou seja, Jesus, ele era simplesmente um meio para um fim. E no caso desses discípulos, Jesus era um meio para redimir Israel. Quem estava no centro? Israel ou Jesus? Israel. Eles viam Jesus simplesmente como alguém que viria redimir Israel. Ou seja, Israel é maior do que o próprio Jesus. Não é Jesus que está no centro desse tipo de pensamento, desse tipo de mentalidade. Quem está no centro desse tipo de pensamento, desse tipo de mentalidade, é a necessidade, é a circunstância. Nós esperávamos, nós achávamos, nós ansiávamos que ele é quem havia de redimir Israel. Nós estamos falando de permitir, de fazer com que Jesus, ele seja de fato o centro das nossas vidas, independente das circunstâncias. De fazer com que ele tenha a primazia, de que ele tenha a importância que ele merece. De nós nos aproximarmos de Jesus, não por aquilo que ele pode nos dar de benefício, mas simplesmente por quem ele é. Pelo prazer da sua companhia, pelo prazer da sua amizade, pelo prazer de termos Jesus ao nosso lado. E não por causa de uma necessidade momentânea, não por causa de uma circunstância. Uma coisa é chegar até Jesus dessa forma. Há uma dificuldade, há uma necessidade momentânea, e você vê em Jesus um escape, uma saída. Jesus, me salve, me ajude. Amém? Uma coisa é chegar até Jesus assim, outra coisa é permanecer se relacionando com Jesus dessa forma. Não baseando em quem ele é, não baseado em quem ele é, mas baseado naquilo que ele pode nos dar. Fazendo de Jesus um meio para atender uma necessidade, e não fazendo de Jesus o centro das nossas vidas. E o texto continua. Mas depois de tudo isso, já estamos no 3º dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam, indo de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus. Voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não viram. Então Jesus lhes disse: como vocês são insensatos e demoraram para crer em tudo que os profetas disseram. Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes tudo o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante. Mas eles o convenceram a ficar, dizendo:
fique conosco, porque é tarde, e o dia já está chegando ao fim. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, ele pegou o pão e o abençoou. Depois partiu o pão e o deu a eles. Então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu da presença deles. Aleluia. Quando eles estavam à mesa, quando eles pararam tudo para ver Jesus Cristo e ter um tempo com Ele, quando eles colocaram Jesus no centro daquilo que eles estavam fazendo, aí os olhos deles se abriram e eles puderam reconhecer quem estava diante deles. E disseram um ao outro: não é verdade que o coração nos ardia no peito quando ele falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: de fato, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido o Senhor no partir do pão. Há algumas coisas que eu ainda quero destacar nesse texto que nós acabamos de ler. Jesus Cristo, ele é revelado na palavra, na Bíblia Sagrada, como nós já afirmamos. Quando Jesus ele foi falar de si mesmo para aqueles discípulos, Jesus Cristo ele usa as Escrituras. Para conhecer a Jesus Cristo e fazer dele o centro das nossas vidas, nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Não tem como nós afirmarmos que nós conhecemos a Jesus, sendo que nós não conhecemos a Bíblia Sagrada. Os nossos olhos, eles só são abertos e iluminados quando nós colocamos Jesus Cristo no centro das nossas vidas. Para que Jesus possa ser revelado a nós, ele precisa estar no centro, ele precisa ter a primazia na nossa vida. E há também algumas pessoas que por vezes dizem que têm dificuldade de falar a respeito de Jesus. E eles acham que esse tipo de coisa é para quem é evangelista, é só para quem tem esse chamado ministerial. Ah não, falar de Jesus, para mim assim, é muito difícil, é complicado. Isso aí é coisa de evangelista. Evangelista é que prega e que leva as pessoas a Jesus. As pessoas que têm dificuldade de falar a respeito de Jesus, é porque Jesus não é o centro da vida delas. Porque se Jesus é o centro das nossas vidas, é natural nós falarmos a respeito de Jesus. Nós falamos daquilo que tem importância para nós. Você não conversa de coisas que não têm importância para você. Você fala daquilo que é importante para você. E se Jesus não é importante para mim, ele não é importante para você, ele nunca vai fazer parte de uma conversa. E aí você e eu sempre vamos ter dificuldade de falar a respeito de Jesus. Mas no momento que aqueles discípulos, eles reconheceram Jesus, eles viram Jesus, eles deram atenção para Jesus, eles imediatamente voltaram a Jerusalém para dar testemunho de Jesus Cristo de Nazaré. E para nós encerrarmos, Hebreus, capítulo 12, os versos de 1 a 2. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Eu quero destacar agora essa expressão do versículo 2. Olhando firmemente. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está assentado à direita do trono de Deus. Aleluia! A expressão olhando firmemente no grego, nesse texto, é a palavra aforal, e ela significa tirar os olhos das outras coisas
e fixar os olhos em algo. Você já notou que quando você fixa os olhos, quando você concentra os olhos em qualquer coisa, aquilo se torna o centro de tudo aquilo que está ao redor? Se você fixar os seus olhos agora aqui nesse púlpito, você vai perceber que o centro de tudo parece que muda, parece que é esse local aqui. E a proposta que nós estamos fazendo é justamente essa. É você e eu tirarmos os olhos das circunstâncias e fixarmos os olhos em Cristo Jesus, para que Ele seja o centro da nossa vida, independente das circunstâncias, independente do momento que estamos vivendo, independente da situação na qual estamos vivendo. É dar a Jesus o centro, a importância que lhe é devida, que lhe é cabida. Amém? Esse é o pequeno devocional que eu quero deixar com vocês. Eu peço a gentileza de vocês se colocarem em pé nesse momento. Nós vamos orar e após a oração vamos cantar um cântico de louvor e adoração. E durante esse cântico, faça esse exercício. Esqueça a sua rotina, esqueça tudo aquilo que você tem para fazer amanhã. Coloque o seu pensamento, concentre-se em Jesus Cristo. Dê a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor, porque Ele é digno. Pai, obrigado pela Tua santa palavra. Obrigado, Pai, pelo Teu amor que foi manifestado em Jesus Cristo de Nazaré, quando o Senhor entregou Ele na cruz para morrer por causa dos nossos pecados. Obrigado, Jesus, pela Tua obediência. Obrigado pela Tua obra linda, perfeita. Nós recebemos a Tua obra nas nossas vidas, sabendo que não éramos merecedores dela. Obrigado, Pai, também porque o Senhor enviou o Teu Santo Espírito até nós, que nos guia em toda a verdade. E a verdade, Pai, chama-se Jesus Cristo de Nazaré. E nós declaramos que Jesus é o cabeça dessa igreja. Ele é o centro das nossas vidas. Jesus, o Senhor, tem a mais alta posição nas nossas vidas. Os nossos olhos estão fixos, estão firmados no Senhor. Espírito Santo, por gentileza, conduza-nos nessa verdade. Obrigado pela semana que está se iniciando. Colocamos tudo aquilo que temos para fazer diante do Senhor, sabendo que o Senhor já nos deu tudo, Pai, em Cristo Jesus. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Permaneçam abençoados.